Alô, seguidores, estamos de volta para a segunda parte do nosso bate-papo aí com o nosso amigo Foguinho, que está muito bacana, o homem tem muita história para contar, né? Lembrando que temos o apoio da Carsul Veículos, que fica lá na subidinha da montanha, parou na sinaleira, olha para frente e já vê os carros do Eduardo parado lá. Carsul Veículos, há 16 anos no mesmo endereço, realizando sonhos. Foguinho, começamos a jogar futebol, né? Profissional, agora viramos profissional, estrela, aí tu ficou até 79 na estrela. Isso. Aí tu foi? Em 80 eu fui para Manaus. Pra Manaus, tu Manaus, foi? saí Naquela lá, época tu foi pra Manaus? Saí do Bonfim, lá no interior de Cruzeiro, fui para Manaus. Essa eu nem sabia. Que Os meus vizinhos diziam assim, mas tu vai lá pro meio dos índios, o que tu vai fazer lá, não sei o que. Foi eu, o Ernesto, foi de treinador para lá. Ernesto Guedes. Isso, daí... Ele era treinador de vocês no Estrela? Não. Não chegou a ser. Não. Foi a primeira vez que eu fui com ele, eu acho que eu estou conversando com o Cuca, que o Cuca era meu treinador de Estrela em 79, né? Uhum. E daí até quando o pessoal veio de Manaus para lá, que o Ernesto levou 10 jogadores gaúchos naquele ano. Nós disputamos a Taça de Ouro lá, em 80. Aí o Ernesto... Qual é o clube? Nacional. Hoje não existe mais, hoje tem o Amazonas e o Manaus, né? Uhum. Que lá tempos atrás tinha o Nacional, o Fast Clube, o Rio Negro, acho uma coisa assim. Então aqueles clubes acho que acabaram de tudo, eles fizeram Manaus e o Amazonas. Mas daí fiquei lá, disputei a Taça de Ouro com eles lá, e daí eles queriam que ficavam para disputar o campeonato municipal, estadual deles. Eu digo, quanto tempo ficou lá? Uns 4 meses, eu acho. Naquela época, 79, isso faz 20... 43 anos atrás. Mas teve um episódio lá, assim, daí nós terminou o campeonato, a gente foi fazer uma excursão para Bolívia. E saímos pela fronteira, saímos ilegal do país, não passamos, meteu o carimbo, passaporte, coisa. E fomos para Bolívia jogar. Aí disputamos. O Wilstermann da Bolívia, estava o Jairzinho, estava jogando o Wilstermann da Bolívia na época lá, jogamos uns jogos lá, daí fomos para uma cidadezinha, Oruro, aqui fomos de trem, aquilo parecia um caracol, nós vamos para o céu, eu acho, só subia, né? Olhava lá embaixo, era onde nós tínhamos passado. E daí chegamos lá e daí o empresário deixou nós na mão lá. Pô. Aí chegamos e os caras do hotel não queriam deixar nós sair. Aí fizemos uma acerto, eu tinha comprado um cordão de ouro, o outro tinha comprado máquina fotográfica e coisa. Pegamos lá e serve, vamos pagar aqui. Daí voltamos. O cara não tinha pago o hotel. Daí fomos para o aeroporto em La Paz, ficamos lá uns 2 dias mais ou menos. Daí estava negociando lá, como é que a gente diz assim, ó. Do Brasil em outro país, Alfândega? Não, alfândega não. Por exemplo assim, o consulado brasileiro. Tinha me faltado a palavra. Aí conversaram e o consulado brasileiro meteu o nosso presidente de Manaus, meteu o cabeça dele e disse, olha, você arruma as passagens para esse pessoal aí, senão vai te incomodar. Aí ficamos, acho, uns 2 dias comendo pão e tomando chá, ninguém tinha dinheiro. Né? E daí, sentado no aeroporto lá, esperando. Deus, hora, sério. E no jornal, na 0 hora, pode ser que a mãe tem em casa ainda. Eu até queria ter dado uma olhada. Saiu porque nós saímos legal, ninguém sabia onde estava a delegação nacional de Manaus. Que os índios tinham pego a delegação do Nacional de Manaus. Puxa vida! Imagina o rebuliço que deu na família. A família, né? E quem levou para a mãe, porque a mãe não recebia 0 hora lá, porque era interior, né? Sim. O Anésio era o cara que entregava pão para nós lá, o armazém, o Anésio Martini, não sei se conheceu, ele trabalhava ali pro Toco, Churro, na padaria, e coisa e tal, e ele que deu a notícia para a mãe, né? Daí quando voltamos para Manaus, tivemos que ir na Polícia Federal, dar depoimento, uma série de coisas. E eu, na hora que cheguei lá, mas não fico aqui, mas nem eu. Cheguei, já conversei com o presidente, acertei, coisa, rescindi contrato, peguei avião,
mandei embora, né? Eu digo, tchau, Manaus. Tá. É. E aí tu voltou pra... 80 daí eu fui, o Ernesto, quando nós jogamos em Curitiba contra o Curitiba, o Ernesto já veio para o Rio Grande do Sul e voltou para São Paulo e Rio Grande. Em 79, lembra que ele foi treinador do São Paulo, que ele ganhou 2, 3 vezes seguidas do Inter. Não sei se tu lembra desse episódio. Sim. Lembra, né? 79, foi 70. em 80, daí o Dapuzzo, que era o Aldo Dapuzzo. Aldo Dapuzzo, era o chefe maior lá de São Paulo, chamou o Ernesto, então ele nem voltou conosco para Manaus. De Curitiba ele já veio para o Rio Grande do Sul e foi para São Paulo. Daí eu vim embora. Daí liguei para o Ernesto, vou ligar para o Ernesto. Liguei para o Ernesto, ele ia jogar em Novo Hamburgo. Eu fui a Novo Hamburgo daí. Aí eu já acertei com eles lá, fui para São Paulo em 80. Rio Grande. Rio Grande, terra do peixe lá. E quer que eu conte toda a coisa do futebol? Vamos indo por clubes aí. Mas é isso que eu quero dizer. Daí em 81 eu iniciei lá em Rio Grande ainda. Daí que eu só prorroguei o contrato por 3 meses, então está fraco. Daí depois fui para o Inter de Santa Maria. Em 82 eu saí do Inter de Santa Maria em maio, por aí. Daí eu fui para o Juventude. Daí fiquei até final de 83. Daí em 82 nós fizemos uma excursão com o Juventude para a Arábia Saudita. Tu foi para Arábia? Arábia, Hong Kong, Dubai. Dubai estava meio que começando, né? Dubai. Coreia, jogamos contra a seleção da Coreia do Sul. Nós ficamos 38 dias lá. Que maravilha. Uma excursão muito boa, jogamos. Você vê como era feita essas excursões naquela época, eu me lembro do Grêmio fazia, ia para tudo que é lugar, o Inter. Era o... Quem levou foi o gêmeo do Elias Zacur, não sei se você ouviu falar desse empresário, Elias já ouvi Zacur. falar ele era dele. muito, na época ali, 80, anos 80, ele era um carro assim, cara que fazia muita excursão com os clubes. Sim. Eu não sei até o porquê que ele acertou a Juventude e levou. Para nós foi excelente. Filipão, que o Filipão era treinador do Juniores no Juventude. E o Beto Almeida era o treinador do profissional. Era o nosso treinador. Só que o Dalton era o treinador, mas o Dalton não tinha saúde para viajar. Tá? E o Beto era mais assim, da maciota, ele levava coisa. E o Filipão era mais, o Dalton tipo o Filipão para ir dele. E ali o Filipão, nós somos lá, jogamos 8 jogos, ganhamos 8 jogos. Ganhamos 8 jogos. E esse gênio do Elias Zacur disse para ele, faz um curso de inglês. Ele não deu outro, depois foi para a Arábia, foi para onde, Filipão e coisa. Então ali que ele fez o nome dele, vamos dizer assim, né? Naquela excursão que ele começou a surgir mesmo, né? No futebol. São coisas que a gente nem sabia, né? Foi 38 dias. Esses dias até um cara de Caxias ali, ele é do jornal, acho, ou não. Ele estava escrevendo um livro sobre essa excursão, que em 82 ia fazer 40 anos, então em 2002 fez 40 anos, 2022. né? 2022, 40 anos, né? Então ele me ligou e coisa e tal. Mas, daí depois... Época boa, como é que estava o Juventude naquela época? 82 tinha um time assim mais de... Subiu muito o jogador da base. O Juventude sempre teve base boa, sabe disso? Sempre teve base boa. Naquela época ali surgiu, quando eu cheguei lá tinha subido o Falcão, o Neguinho Caio, ponta direita, o Paulão, o Feijão, Neguinho Feijão, ponta direita também, tudo bom, jogado muita bola. O Paulão era lateral direito? O Paulão era lateral direito e encarou o zagueiro, né? O Gordinho também. Sim. O Paulão teve no Inter também, foi pro Inter uma época, eu acho. Acho que ele jogou um ano, não sei se teve, acho que não. Eu me lembro que ele estava sempre com aqueles guris do Inter que vinham jogar aqui. Mas eu acho que ele não chegou. Acho eu que não, pela lembrança. E aí do Juventude, depois tu foi? Juventude eu fui pro Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. Com o seu Dalton, mas o seu Dalton foi pro Novo Hamburgo, daí sabe, tem esse negócio de treinador levar jogador e coisa, né? Então daí o seu Dalton foi pro Novo Hamburgo, levou eu e o Geninho pro Novo Hamburgo. Daí em 85 eu fui para
Silvestre Rio do Sul, Santa Catarina. E nesse mesmo ano, lá por maio, abril, eu fui para o Marília, interior de São Paulo. O Júlio, acho que jogou no Marília, se eu não me engano, o Júlio Xavier. Acho que sim. Acho que jogou lá no Marília também. E daí em 86 eu fui para o Aimoré, com o Dalton Menezes. O Marília também fui para o Dalton. Em 86 fui para o Dalton para o Aimoré. Daí vim para o Estrela. Lajadense, lembra? Nós disputamos a segunda divisão, porque na nossa época, se tu jogava o primeiro campeonato gaúcho, e depois tinha time que disputava o octogonal, final da segunda divisão. E cada time podia contratar uns 5 jogadores da primeira divisão. Tinha time que... 87 eu vim pro Lajadense. 86, daí eu não sei se o Lajadense não subiu aquele ano. Subiu em 86. Pois é. Em 87 eu fui trabalhar lá. 86, o Otacílio Viana era nosso treinador na Estrela. Ele contratou... Veio eu, o Omar e o Júlio César da Aimoré. E lá do Esportivo de Bento veio 6 ou 7. Então isso ele contratou 10 jogadores, mais ou menos. E nós não subimos. Perdeu? Não te lembra? Bom, veio 87. O Nico fez um gol aqui, assim, aqui da lateral. Aqui da lateral. Lá no ferro, lá do outro lado. Foi de noite aquele jogo? Vixe, mas eu digo, vai chutar mais 1000, não vai uma dessas. Acho que foi o único que ele fez, né? Ô, Nico, velho. O Nico eu também vou ter que trazer. Essa pessoa tem história pra contar, né? Você sabe que tem coisas que a gente se esquece, a gente vai conversando, aí tu começa a reviver. Aquele jogo eu olhei. Eu não trabalhava lá dentro. Aí eu olhei, me lembro daquele jogo. Daquele golaço que o Nico fez. Pegou na veia, assim, lá. E não, perto, assim, lá meio na lateral, um pouquinho pra dentro, né? Era quase no meio de campo. É aquelas que eu esses dias eu entrevistei o Miller se esqueceu. Eu me lembro que uma vez o Lajadense, quando o Miller estava aqui, nós fomos jogar contra o Caxias no campo do Juventude. O Caxias tinha perdido o mando de campo. O Miller fez um golaço lá que eu nunca mais esqueci, quase do meio de campo. O goleiro disse 2 na barreira. E o Miller meteu aquela canhota dele. O goleiro não viu nem onde a bola entrou. Ele batia muito forte na bola. Por isso que a gente estava comentando há pouco. Qual é o batedor de falta que faz isso hoje? O Miller, eu sempre citei o Miller como um cara hoje, jogando bola. Hoje é milionário. Milionário, só batendo na bola. O escanteio dele era meio gol. Te lembra do escanteio dele aqui no Lajadense? Acho que em 79 ele não jogou no Lajadense também? Ou foi só... Sim, eu acho, não, foi em 79, eu não me lembro os anos, assim, as datas eu não me lembro, mas ele jogou 2 vezes. Aí depois ele meio que encerrou por aqui. Ele deu aquele problema no joelho dele. Sim. Mas o Miller comentava com o Mazzaropi e depois do jogo veio falar com ele. Ele bateu 12 escanteios contra o Mazzaropi, aqui contra o Grêmio. E tudo do mesmo jeito, né? Ele batia, o Mazzaropi se tomava, ele ia lá no outro lado bater de novo. E era brincadeira. Eu sempre falo, é um cara que eu sempre cito, quando eu tenho a oportunidade de falar numa entrevista, alguma coisa, eu sempre cito o nome do Miller, do Ginga. Nós tinha muito jogador bom antigamente. Mas Deus, olha. E a vontade que o pessoal tinha. Não é querer dizer assim, não, tu parou agora, tu tá falando porque tu não joga mais. Não é nada disso mesmo. É porque tinha muita gente boa mesmo. Tinha mesmo, vou te ver, nós tínhamos o Mauro ali de Cruzeiro. Vicente Médio era aquele. 8, jogava com a 8, né? 8, meia direito, centro médio. Centro médio. Jogava na o Ju Cabala, tu jogou com ele também, o Juarez? Porra, aquele neguinho era brincadeira, cara. Aquilo, se tinha que botar o nariz no chão, ele botava, né? Mas eu brincava com ele, parece que tu tem mola no pé, negão. Ele subia. Era brincadeira, ele era baixinho, mas... Tinha uma impulsão fenomenal. Mas daqui a pouco nós vamos continuar essa tua história aí. Agora tá chegando no fim mais uma parte. Lembrando que temos o apoio de Carsul Veículos. Voltamos em seguidinha.